Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentar-se. Meus prezados irmãos, 11º domingo depois de Pentecostes, vamos pedir a Nosso Senhor as luzes para que Nosso Senhor possa fazer como nós acabamos de ouvir no Evangelho, Nosso Senhor que tocou naquele surdo, mudo e abriu os seus ouvidos. E ele começou a ouvir e a falar. Que nós também possamos ser assim, que possa acontecer isso conosco, nós possamos ser tocados pela graça de Deus, principalmente pela graça de Jesus que cura, que sana as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. Gostaria de convidar-lhes a pegar aí número 7, a primeira leitura, São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. São Paulo aos Coríntios vai dizer assim: faço-vos agora lembrar o Evangelho que já vos preguei e que recebestes, e no qual também permaneceis. Nele também sois salvos, se o guardais do mesmo modo que vô-lo preguei. Do contrário, em vão tereis abraçado a fé. A nós também foi pregado a palavra de Deus, foi pregada a palavra de Deus, o Evangelho. São Paulo pregou aos Coríntios, nos pregaram o Evangelho diferentes pregadores. O Evangelho, que é o mesmo, que é a palavra de Nosso Senhor, chegou até nós e nós a acolhemos. Mas é muito importante levar em consideração essa recomendação de São Paulo. Faço-vos agora lembrar o Evangelho. É preciso sempre voltar às fontes, é preciso sempre voltar a relembrar aquilo que nós aprendemos. É por isso que o cristão deve estar sempre em uma contínua formação. Nós nunca devemos dizer, eu já sei o bastante e portanto não preciso mais aprender, não preciso mais escutar a palavra de Deus. É por isso que em cada Santa Missa nós escutamos a voz de Deus. Não só na Santa Missa, nas homilias, quando escutamos o Evangelho, quando escutamos as Sagradas Escrituras, mas também quando nós aprendemos, aprofundamos a nossa fé e sobretudo através do conhecimento daquilo que o magistério da Igreja nos ensina, porque nós não temos ainda mais a presença de Jesus, não contamos mais com a presença física, sensível, audível de Jesus, como os apóstolos escutavam. Mas nós escutamos a Jesus quando escutamos a igreja. Como assim, Padre? Nós escutamos Jesus quando escutamos a igreja, porque o próprio Jesus é que nos ensinou isso. A quem vos ouve, a mim ouve. A quem vos despreza, a mim despreza. Então, quando nós escutamos um sacerdote, por mais simples que ele seja, por mais limitado que ele seja, nós escutamos a igreja. Quando nós escutamos um bispo, um pastor, nós estamos escutando a igreja. Quando nós escutamos o Santo Padre, nós estamos escutando a igreja, que é Jesus. Então Deus sempre nos fala. Talvez quando chegarmos no tribunal de Deus, comparecermos diante de Nosso Senhor, nós vamos perguntar: Senhor, gostaria tanto de conviver com os santos, de aprender com aqueles que foram tão bons, de escutar a vossa voz. E Nosso Senhor vai voltar para nós e vai dizer: mas você conviveu com os santos, você compartilhou a sua vida com os santos, você teve a oportunidade de escutar a minha voz, através do seu sacerdote, através do seu bispo, do seu papa da época. Às vezes nós lamentamos, por que nós não convivemos no tempo, por exemplo, de São Pedro? Não é? Ou então por que nós não vivemos no tempo de São Pio X, um papa que foi santo? E esse pensamento
pode nos enganar, porque de fato nós convivemos com papas que são santos. Por exemplo, muitos dos senhores, depois que nasceram no ano de 78, tiveram a oportunidade de viver sob o pontificado do Papa João Paulo II. Pois é, e esse Papa vai ser canonizado, portanto é santo. E nós vivemos num tempo cuja geração possui santos, e às vezes nos enganamos. Por quê? Porque olhamos só para baixo, olhamos só para os maus exemplos, não olhamos para os bons. Então, portanto, vamos olhar para os bons exemplos, vamos abrir os nossos ouvidos e vamos escutar, considerar a palavra de Deus. O Evangelho de hoje, um trechinho muito curto, poucos versículos, apenas 6 versículos, da passagem de São Marcos. Nosso Senhor estava passando na região de Tiro, de Sidônia, e justamente levaram até Jesus um homem que não falava, que não escutava, um surdo mudo. E é interessante, nos outros milagres que Jesus faz, os outros milagres de Jesus diferem um pouquinho desse milagre que Jesus faz para esse homem. Apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer abre-te. No mesmo instante os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhes desfez e ele falava perfeitamente. Por que Jesus fez esse gesto de tocar nos ouvidos daquele homem? Por que Jesus pegou a sua própria saliva, fez um barrozinho e tocou naquele homem assim? Aqui nós vemos que Jesus é Deus e é homem. Quando ele faz o milagre, ele se mostra como Deus, mas ao tocar naquele surdo mudo, ele faz um gesto humano. Então ele usa de coisas, de símbolos, de simbologias, para dizer para a gente que ele é Deus, porque nós somos seres humanos e nós captamos as coisas, aprendemos as coisas através de modo sensível, através dos sentidos. Quantas vezes na nossa vida, às vezes Nosso Senhor age através de coisas tão simples, de coisas tão corriqueiras, e no entanto Nosso Senhor está fazendo ali para nós, a nosso favor, os milagres. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ver um batizado. Agora, depois da Santa Missa, às 10 horas haverá um batizado. O padre repete esse gesto que a liturgia da igreja tomou do Evangelho, dessa passagem, e coloca no ritual do batizado. A criança é apresentada e antes de ser batizada, o padre faz exatamente esse gesto. Não utiliza o barro, mas toca nos ouvidos e no nariz da criança e diz éfeta. Por quê? Santo Ambrósio, explicando essa passagem, o padre da igreja, ele diz que ao tocar no ouvido, significa que o batizado, ainda, a pessoa que não é batizada, ela não está pronta para receber a palavra de Deus. Mas uma vez batizada, os seus ouvidos se abrem à palavra de Deus. Vamos nos perguntar: será que nós batizados estamos com os ouvidos bem abertos para receber a palavra de Deus? Será que nós acolhemos a palavra de Deus? Será que nós consideramos, não é apenas ouvir também, prestar atenção também, considerar também, mas sobretudo guardar a palavra de Deus? Isso que é importante, porque senão somos como surdos e mudos. O sacerdote também toca no nariz da criancinha e diz éfeta. Por quê? Nós precisamos aspirar, sentir o odor dos sacramentos, isto é, da santidade que nos oferece a igreja, que nos oferece Deus através da igreja. E essas coisas são tão simples, tão corriqueiras,
Mas é isso que faz a diferença. Nosso Senhor utiliza de coisas sensíveis, por exemplo, a comunhão. Jesus está de fato na Sagrada Eucaristia, mas nós podemos às vezes vir à Santa Missa e nem sequer desejar receber Jesus na comunhão. Quando nós viemos à Santa Missa, quando nós vimos a igreja e nós não comungamos, nós temos que sair da igreja como que faltando alguma coisa, com aquela saudade da Eucaristia, com aquela vontade de ter recebido nosso Senhor e não ter podido recebê-lo. Portanto, o nosso amor para com Jesus e para com a Santa Igreja. Vamos pedir a nosso Senhor, nós que estamos agora dentro da novena do Seu Bom Jesus, que nós possamos crescer no amor a Deus, que nosso Senhor novamente diga para nós, como disse um dia através do ministro do batismo, do sacerdote que nos batizou: Éfeta, abra-te, que nossos olhos, nossos ouvidos possam se abrir à ação da graça de Deus, possamos acolher, receber nosso Senhor no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.